Olá, galerinha do meu canal, olá, galerinha do YouTube. Então, gente, hoje eu tô aqui para contar uma experiência para vocês, né? Para contar como foi minha mesa. Faz muito tempo que eu tô sumido aqui do canal. Eu vou tentar gravar aqui, vamos ver se a gente vai conseguir, porque tá fazendo muito barulho, né? Pra gente ver se a gente vai conseguir gravar sem ter barulho. Deixa eu ver se tá aqui aberto aqui. Gente, estava aberta a outra porta, a gente não ia conseguir gravar nunca. Então, gente, hoje eu vim contar para vocês uma experiência, como foi a minha mesa de crescimento de Desarocho, e já aproveito para responder uma pergunta aí que perguntam muito no meu canal: James, em que ano você tá? Eu não lembro agora em qual momento, mas eu já falei em outros vídeos, eu sou aluno regular do primeiro ano, né, da Faculdade de Medicina na UNR. Para quem não me conhece, meu nome é Gemerson, eu sou estudante de Medicina aqui em Rosário, na UNR, e respondo essa pergunta. Eu sou aluno regular do primeiro ano. O que é o aluno regular do primeiro ano, gente? Agora a gente está em 2023, né? Os novos alunos estão fazendo as tutorias, que são 2 aulas por semana. Nessas tutorias você tem que, para quem não sabe, a UNR é um método PBL. Então, o método PBL você estuda sozinho. Você que tem que armar os seus temas, a sua forma de estudar, as suas horas de estudar. E cada um tem sua forma. Então, depois de você ficar aluno, você assiste as tutorias, você tem que apresentar os temas, né, que são os temas de anatomia, de fisiologia. Você que chega na aula e você que apresenta. Você fica aluno regular quando você apresenta todos os trabalhos, faz todas as provas escritas, né, que são as provas parciais. Depende, muda muito de ano em ano. Quando eu fiz no computador. Esse ano parece que tem, agora inaugurou, que inclusive eu mostrei no vídeo para vocês. Quando eu fui lá me inscrever no segundo ano na faculdade, eu mostrei a sala de conectividade, que é onde você vai se conectar, tem vários computadores. Parece que você vai para lá agora e você faz a prova lá e fica um professor. Enfim, cada ano é diferente, inclusive esse ano a gente tem a parte prática na faculdade, que também você precisa participar. Na minha época, além de ter sido na pandemia, as aulas foram online e eu não tinha essa prática no meu ano. Agora, quem cursa 2022, 2023, já faz essas práticas, tanto crescimento e nutrição. Gente, eu vou tentar falar o mais rápido possível para não ficar muito, né? Esse vídeo não ficar com muitos minutos. Mas então, você vai participar das tutorias, agora você vai participar das práticas e você vai fazer as provas finais, você vai fazer o trabalho, você vai ficar aluno regular. Porém, você precisa render uma prova final, que é uma prova oral, onde 2 médicos da UNR, 2 professores formados em medicina, pode ser especialista em pediatria, pode ser especialista em histologia, fisiologia, anatomia, imuno, pode ser pai da psiquiatria. São vários professores que vão lhe tomar essa prova final. Só que não tem problema, se você não quiser fazer a prova final, que começa em agosto, você continua o segundo ano, que é nutrição. Então eu cursei o segundo ano de nutrição, participei das tutorias e fiquei regular. Então eu sou aluno regular do primeiro ano. O que é aluno regular? É ter aprovado o ano todo as 2 matérias, tanto crescimento quanto nutrição. Eu sou aprovado em crescimento e nutrição. Por que eu aprovei? Porque eu ia para as aulas, eu participava, eu apresentava os trabalhos, eu falava, sempre eu falava logo, porque eu percebia que as coisas mais simples as pessoas falavam logo, e quando chegavam nas coisas mais, como se pode dizer, mais complexas, né, que em espanhol mais complexas, já não sabiam responder e ficava aquele vago na sala. Então eu disse, eu vou começar também falando do básico, mas vou estudar o mais fino, porém vou logo falar. Então eu falava, prof, pode falar, pode pensar, e aí eu já começava logo falando, e chega um momento que o professor te diz, ó, eu não quero mais ouvir o Jamerson, tipo, de tanto que ele fala, ainda que eu falava coisas que, por exemplo, o professor pedia histologia, eu falava anatomia, ele falava, Jamerson, eu quero... Falei, prof, mas eu já vou chegar lá, mas era uma forma de eu falar, porque senão eu não ia ficar aluno regular. Até o momento que ele quer ouvir as pessoas que não falam, porque tem gente que tem dificuldade, tem gente que fica nervoso, tem gente que treme, tem gente que chora, passa de tudo. Então você tem que se livrar logo na tutoria. Na tutoria, ou sim, você tem que falar. Sendo que quando você faz a prova de espanhol, que eu também fiz a prova de espanhol, tenho um certificado, eu aprovei, não lembro a média, se foi 7,9, enfim.
Mas aprovei também, tudo isso eu passei módulo de inclusão universitária para mim chegar hoje um aluno regular, que é isso, que eu teria que render a prova final. A prova final, para mim, na minha época, são 9 unidades problemas, como eu já expliquei em outros vídeos, né? Mas eu quero contar para vocês hoje como foi a minha experiência na mesa, mas eu já falei como funciona. Cada um vai relatar uma inquietude, né? Uma unidade de problema, já está dizendo. Enfim, então o que eu quero falar para vocês é como foi a mesa. Eu sou aluno regular, já respondi do primeiro ano. Eu precisava, no caso, porque eu já aprovei, aprovar a última prova final oral de crescimento, que foi a prova que eu rendi ontem, né? Ontem foi o dia da minha prova. A gente entrou na sala às 7h30 da manhã, gente. A gente entrou, nós éramos, eu acho que uns 8 ou 5, eu não lembro correto o número de pessoas. E o professor, nós foi de forma online, nós entramos de forma online. E o professor falou, ó, todos os que estão aqui na sala vão permanecer, porém com o microfone apagado e a câmera. Gente, quero falar em espanhol. Com o microfone apagado e a câmera. Ah, bueno, dale. E aí vamos começar por ordem. Então a mesa começou, a primeira moça, o professor perguntou dos órgãos primários e órgãos secundários, que são do sistema imune, da UP5 para mim, que na nova UP, que para você que vai vir agora estudar, é a UP11, mudou na nossa UP. Lara se pincha com um cravo, me entra ruga em el pátio de sua casa, né? Ela se furou com alguma madeira, alguma coisa, quando estava brincando na sua casa. E para você, aluno 2023, você é Juan, não é uma menina, é um menino, um Chico, que ele pegou Covid e fez um exame de antígeno, e esse exame deu negativo para esse antígeno. Então, como eu faria? Como eu procederia nessa UP, que é a UP nova, não é a minha. Eu diria que é importante que ele se vacine, porque a gente tem que ter em conta que a vacina é uma imunidade ativa, artificial, induzida, que vai induzir o organismo dele a gerar esses anticorpos, sendo que você tem que falar de uma forma em espanhol. Bueno, vos tenés que tener en cuenta que sí hay que poner la vacuna, porque la vacuna es una inmunidad activa, como se pode dizer, artificial inducida, que vai fazer com que tu corpo genere, com que tu sistema de defesa genere anticorpos para o COVID, que genere memória, células de memória. Então, para quem que vem agora, o PS de COVID, para mim é Lara, se pinchava com um clavo. Então, existe o que nós chamamos de órgãos primários e órgãos secundários, aonde um é maduração e produção e os outros são de defesa. Ele se divide nessa classificação. E ela perguntou qual era a função dos primários. Enfim, para não ficar muito grande, o rapaz não soube responder e aí saiu da mesa e aí ia apagando a fotinha dele no Google Meet, né? Google Meet, eu acho que era Google Meet, ou Zoom. Esses aplicativos. E aí veio a próxima moça, continuou com imunidade, perguntando. Ela também, eu não lembro agora o que era para ela, mas ela não soube responder. Aí perguntaram o olho. Também não soube responder e saiu. E eu todo tempo só vendo. A minha câmera estava desligada e o meu microfone, mas estava lá a minha fotinha, né? Do meu Gmail. E aí quando eu vi, a outra moça também não soube responder. Na verdade, até chegar na minha vez não teve nenhuma aprovação. Ninguém aprovou. E para resumir, foi tudo olho e imuno, né? Que olho e ouvido é uma UP nossa, que para você está na 14. É uma das últimas UP, para quem vai vir estudar esse ano. Olho e ouvido. Para a gente é 7. O enunciado também muda, a unidade de problema eu não lembro agora. Eu sei que a minha é Juan e Guido, conversam, escutando. Tanto que eu não li, porque você tem que estar com as UP na mão para você ler. Eu tinha todas as UP escritas na caneta para mim ler. Porém, eu não li. Eu vou já explicar para vocês porque que eu não li. Porque sempre ler a unidade de problema. Aí a moça outra veio, olho e ouvido, não conseguiram responder, não teve aprovação. Aí quando eu vi, sumiu a foto da moça e a minha subiu. Quando a minha subiu, eu disse, agora, é minha mesa. Sendo, gente, que são 9 unidades de problemas. E ela estava tomando a unidade de olho, que era uma unidade que eu não tinha visto, eu sabia algo de olho. Inclusive um amigo meu que me segue aí no meu canal, Luciano, forte abraço, Luciano,
falou que eu tinha mandado um áudio para ele comentando sobre isso, mas eu creio que se eu mandei esse áudio para ele, foi a última vez que eu vi olho. Eu não tinha repassado, porém eu conhecia toda a UP, as capas, tudo, e ela falou, então, vamos começar com a unidade 14. Eu falei, prof, eu não sou desse ano, sou dos anos anteriores, então eu sou com plano antigo. Ela falou, não tem problema, vamos fazer com plano antigo. Juan e Guido lá, que são do Juana e Guido, eu não lembro, gente, agora. Ela leu pra mim toda a unidade de problema, porque como ela já é um professor que tá há anos, já sabia, e eu não li. Quando ela terminou, ela falou, então, Gêmeos, o que você tem para aportar desta unidade de problema, né, desta UP? Aí eu falei, e aí, gente, eu falei que o olho era um órgão complexo, que tinha a capacidade de transformar, né, através de um efeito, não lembro na hora, gente, que forma os objetos, as cores, eu não lembro totalmente o que eu falei. Eu sei que eu fiz a introdução, falei que o olho ele tinha 3 túnicas, onde era uma túnica externa, uma túnica média e uma túnica interna. Que a túnica externa se poderia dizer que era vascular, porque não tinha vascularização. A túnica média era vascular, porque aí já tem vascularização. E se pode chamar de muscular. E a interna é de nerviosa. E aí ele, tá bem, tá legal, era isso que eu queria ouvir e tal, tudo em espanhol, gente. Aí ele falou o que nutre o olho. Aí eu falei, o que nutre o olho é o humor aquoso. Aí ele falou, muito bem, perfeito. Até agora eu tô ouvindo tudo que eu queria, porque ele tinha tomado olho e imunidade dos outros alunos e ninguém soube responder e tal, não evoluíram. Até começaram com uma boa introdução, que foi eu fiz uma mini introdução do que veio ali na hora, do que eu lembrava de olho, que era um órgão complexo, que tinha capacidade de formar os objetos, colores, né? E que tinha essas 3 túnicas. Aí ele perguntou do humor aquoso. Aí eu falei quem nutria o olho? Quem nutre o olho? Aí eu falei, quem nutre o olho é o humor aquoso. Aí ele falou, muito bem, mas tem mais um que nutre o olho. Gente, eu não sabia. Aí eu falei artéria oftálmica. Aí ele falou, não, para, nada que ver isso que está dizendo. Não, pero te perdono. Aí eu disse, não, porque na verdade... E ele pegou e entrou um caso clínico. Ele falou, se entra uma pessoa, agora que eu lembrei, gente, se entra uma pessoa no hospital e se fura com um pedaço de pau, que aí ele falou um clavo, né, em espanhol. Aí na hora eu falei a lágrima, porque automaticamente se eu boto o dedo no teu olho, tu vai lagrimar, e essa lágrima ela vai nutrir o teu olho, né? Então é uma nutrição. Ele falou, tá certo, mas eu te dei a resposta. Aí eu falei, não, prof, pero bueno, vou aceitar. Porque ele me ajudou, na verdade, né? Eu lembrar da lágrima. E era muito simples, porque a lágrima é uma resposta inespecífica. Tá na unidade de problema, assim como o suor, né, a transpiração, tudo faz parte da resposta imune inespecífica. Né? Aí tá, ele pegou e falou, então tudo bem. Onde é produzido o humor aquoso? Aí eu falei, o humor aquoso é produzido nos processos ciliares. Aí ele falou, perfeito. E qual é o recorrido dele? Gente, eu vou falar para vocês como eu falei em espanhol. Eu falei, bueno, el humor aquoso, porque, gente, eu tenho que falar sempre do início, para mim, como colocar o cassete daquele tema e conseguir levar ele até o final. E aí eu falei, bueno, el humor aquoso é produzido nos processos ciliares, su recorrido se vai passar por la cama posterior, por delante del cristalino, por adentro de la pupila, por la cámara anterior y se va a absorber en el conducto de Schirlen. Aí ele falou, muito bem, perfeito, isso eu queria escuchar. E eu digo, bueno, profe, pero hay más. Tenemos que tener en cuenta que el humor aquoso se hace por la ultrafiltración, se genera de la ultrafiltración de la sangre en el plasma. Ele, muito bem, perfeito, para mim já está. Para mim já está, já escutei tudo, na verdade, escutei tudo o que eu queria escutar. E aí ele falou que já tinha ouvido tudo que ele queria ouvir, tudo, e perguntou da outra professora se ela queria perguntar algo, né? Ela falou que sim. Gente, tá secando minha garganta e a água tá congelada ali. Aí sim, eu falei que... Ela falou, então a gente arrancamos com o sistema imune.
né? Quando ele falou para mim, que ele deu o exemplo do olho, que nessa UP lá ela se pincha com um clavo, né? Ela se corta com um pedacinho de pau, um gravetinho, um clavinho, um clavo. E ali genera inflamação. E ele tinha perguntado de uma outra moça sobre a inflamação, que se dá porque ocorre um dano tissular. Esse dano tissular vai liberar as enzimas. Eu sabia todas as enzimas, gente. Perforina, histamina, bradicinina, onde uma é vasodilatação, a outra é da dor. Eu sabia tudo e eu vendo a mesa acontecendo e não podia responder porque a mesa não era minha, era da minha companheira. Companheira aqui, gente, é amiga. E aí eu pensava que quando ele falou do clavo, que o cara foi numa guarda, que é no hospital, porque se furou com um clavo, eu falei, ele vai me levar para inflamação. E aí eu vou fechar porque eu sabia tudo de inflamação. Mas não, ele deu o exemplo para me lembrar da lágrima. Aí ela falou, então arrancamos imune. Aí eu falei, bueno, arrancamos imune. É bem seguro, gente, eu fui. Ela falou, então o que você tem para aportar do sistema imune? A gente foi aportando o sistema imune, era um conjunto de órgãos, moléculas e células que antes do ingresso de um corpo estranho ou de um antígeno ia gerar uma resposta imune, né? Ou seja, uma defesa. Ela falou, perfeito. E me fala de linfocito B, linfocito T e linfocito B. Aí eu comecei a falar do linfocito T, que ele tem um cúmulo de diferenciação. O cúmulo de diferenciação, gente, quer dizer que, dependendo do cúmulo de diferenciação que tem numa célula, ela vai atuar de uma forma determinada. Quando eu falei assim para ela, tudo isso, ela falou, não, Gêmeos, parar, disso só me diz 2 palavras, uma de cada uma, porque tu já tá indo muito profundo. Aí eu, ok, bueno, dale. Aí eu fui e falei que o CD8, que justamente o CD8 é cúmulo de diferenciação, que está na membrana da célula, do CD8 e do CD4. E ela não queria todo detalhado, ela só queria 2 palavras, que o CD8 é citotóxica e o CD4 são help colaboradores. E eu ainda falei, além de citotóxica, eu falei que eliminava a célula. Daí incrementei, mesmo ela querendo ouvir só uma, eu ainda falei 2. Ela falou, isso, só isso eu queria escutar, nada mais, já tá. Aí tá, beleza. Ela falou, agora me fale de anticorpos. Aí eu falei que o anticorpo tinha 2 cadenas pesadas, 2 cadenas levianas, aonde a cadena pesada determinava qual antígeno ia ser aquele. Ela falou, mas tem que também ter em conta que também tem porção variável. Gente, ela falou que tinha uma porção variável, mas não falou aonde. Eu falei, bueno, profe, esto justo iba a decir eso. Si hay la porción variable que está en la extremidad del anticuerpo, en la parte superior del anticuerpo, en la extremidad superior. Ele chamou bem. E eu falei para ela, porque ela falou que tinha porção, porque na cadena pesada tem a porção constante, né? E tem a porção variável. Só que eu falei que só tinha a porção constante. E que essa porção constante de pesada ia determinar qual antígeno seria. Se seria IgG, se seria IgM, se seria IgG. Ela perfeita. Falei que era ponte de disulfuro, ponte não covalente. Gente, por sorte, eu tinha... Estão me ligando aqui. Por sorte, já vou atender. Por sorte, eu tinha visto toda a estrutura química do anticorpo um dia antes e outras vezes. E aí foi assim, gente. Ela perguntou sobre um toxoide, como era um toxoide, qual era a imunoglobulina que ia atuar nesse toxoide. Eu falei que era IgM, ela falou que não estava bem. Aí eu falei, então, prof, numa primeira resposta você vai generar IgM, que luego você vai reemplaçada por IgG. E aí sim, a IgG vai predominar. Ela, bueno, eso eu queria escuchar, IgG. Isso, bueno, pero está bem tu resposta, porque sí, se vai generar primeiro IgG, IgM e luego reemplazar IgG. Pero esta que vai predominar, que queria escuchar IgG. Bueno, para mim já está perfeito, todo. E eu não creio, como isso? Ela falou que já estava bom e terminava ali. Teve outras perguntas, outras partes, eu não lembro. Eu sei que eu falei bastante. O que eu falei muito mais de imune do que de olho. De olho eu só falei isso, que eu falei para vocês. E de imune ela falou, bem, você está aprovado. E aí eu aprovei, gente, em crescimento. Essa foi minha 4ª mesa. Muitas pessoas falavam que eu não conseguia porque eu não tentava, eu ficava nervoso, eu não me apresentava. Você tem 7 vezes, 7 chances ao ano, e durante 2 anos eu me apresentei 4 vezes. E fora a questão do trabalho, porque eu sempre trabalhei. E esse ano que eu voltei para Rosário, como eu gravei no vídeo, eu botei para estudar. E agora eu vou seguir estudando e juntar o dinheiro, guardar para conseguir se manter
e dizer não pro trabalho e sim pro estudo. E, gente, foi muito emocionante quando ela disse que eu estava aprovado. Eu falei, não creio, eu estou aprovado. E eu mirava assim, cerca da cama. É verdade, estou aprovado. Ella me dijo, sí, vos está aprobado. Vos está aprobado. Y yo disse, bueno, la verdad que hace 2 años que yo espero por esta aprobación. Estoy muy contento, gracias. Ustedes son muy amables y todo. Y bueno, por apagar a câmera. E, gente, foi muito emocionante. Você aprovar em crescimento desarroxo é o mesmo que você aprovar no vestibular no Brasil, eu acho, porque é uma das matérias mais grandes que tem dentro da UNR. E é isso. Quando eu terminei, vou terminar esse vídeo por aqui. Eu fui diretamente para a faculdade. Eu aprovei, acho que 8h30 da manhã, 9 da manhã eu já estava na faculdade me inscrevendo. E eu estudei no ano de pandemia, aonde a gente estudava dentro de casa, atrás de uma câmera. Não tinha amizade, não tinha colegas, não fiz amizade para a gente ter um elo para estudar junto. Então esse ano vai ser um ano diferente. Amanhã vai ser meu primeiro dia de aula dentro de sala de aula. Eu lembro que quando eu estudei o primeiro ano, no terceiro dia arrancou a pandemia, como eles dizem aqui, arrancou quer dizer começou a pandemia, e a gente ficou enclausurado dentro de casa, né? Então esse vai ser um ano diferente. Seja bem-vindo, segundo ano para mim. Eu digo para mim, seja bem-vindo. E não foi fácil, e não vai ser fácil, porque ainda tem muitos caminhos aí por seguir. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Tô me ligando, tenho um compromisso. Eu vou montar uma pizza no aniversário de um amigo e eu vou ter que deixar vocês por aqui. Espero que tenham gostado. Essa foi a experiência. Se vocês quiserem que eu grave as minhas experiências das outras vezes, onde eu errei, por que eu errava, né? Por que eu não conseguia responder o que o professor queria ouvir? Porque o NR, o professor pergunta e quer ouvir, tipo, eu quero ouvir isso. Isso que tu falou era o que eu queria ouvir. A forma que eu falei para ele era a forma que ele queria ouvir sobre sistema imune, sobre olho, sobre visão, né? Então você aprender com os erros. Então se você quiser eu gravo outros vídeos e conto os 3 erros que eu tive nas 3 mesas que eu fiz e na quarta eu aprovei. Eu posso detalhar o erro que teve nas 3 mesas e hoje eu contei para vocês a aprovação. Um forte abraço, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe muito like, muitos comentários e nos vemos aí no nosso próximo vídeo, que eu espero que seja lá no segundo ano da faculdade. Porém, gente, eu vou ter que dar uma sumidinha de vez em quando, porque a gente já tá aqui quantos minutos gravando? Não sei, não consigo ver. É muito tempo e leva muito tempo, e isso eu poderia estar fechando mal pé. Beijo, um forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!